Ok, então. Retomando a nossa reflexão. Deixa eu desligar isso aqui. Bom, antes do nosso intervalo, falava do pilar da palavra, da importância como um dos principais pilares desse processo de construção da sinodalidade das comunidades eclesiais missionárias. Bom, temos que ter claro, e isso é importante que sempre fique, que esse pilar é o que vai sustentar os demais, né? Por isso que ele é o mais importante. Então, diante da constatação de uma crise de fé presente entre os nossos batizados, e eu dizia antes que essa crise de fé ou de comportamentos que se dizem comportamentos de fé, mas que, na verdade, é uma fé muito intimista, é resultado, muitas vezes, do não conhecimento da palavra. Posturas que a gente vê sendo evidenciadas dentro da igreja e fora dela são sinais de que há um profundo desconhecimento da palavra. Então, nós não podemos descuidar dela, nós não podemos descuidar desse pilar tão importante. Então, esse pilar é que vai dar as bases para a iniciação à vida cristã. Esse pilar é que vai dar a base para a animação bíblica da vida pessoal e também da vida pastoral das pessoas, ou seja, do comprometimento com a igreja. A partir do momento que nós temos um conhecimento da palavra e vivemos essa palavra, naturalmente vai acontecer um compromisso com a vida pastoral da igreja. Então, isso acontece naturalmente, por isso não podemos descuidar desse pilar. O encontro com a palavra, ele muda a vida e dá sentido ao ser e ao agir cristão. Às vezes percebemos pessoas que a vida começa a perder sentido. O agir cristão parece que não tem mais sentido. Tudo isso são sintomas, são sinais de um distanciamento da palavra ou de uma não aproximação da palavra, ou de uma aproximação da palavra de forma inadequada. Quando eu digo aproximação da palavra de forma inadequada, eu me refiro às maneiras de se ler e interpretar a Bíblia sem ferramentas fundamentais, sem um conhecimento prévio, sem alguém que oriente. A Bíblia está aí na mão das pessoas e cada um a interpreta a seu bel prazer. Sabemos que a Bíblia é um livro manipulável. Você pode manipulá-lo de acordo com o seu interesse. Tem muita gente que faz isso, tem autoridades que fazem isso, pega um trecho da palavra e aplica aquela palavra de acordo com os seus interesses e justifica suas ações, às vezes ações que vão contra a proposta de Jesus Cristo, mas, entre aspas, fundamentado na palavra. Então, a palavra pode ser manipulada se você não tiver um uso adequado dela. Então, podemos dizer que é um livro perigoso. Perigoso no sentido da forma como é lido, na forma como é interpretado, na forma como ela é aplicada. Então, é preciso muito esse cuidado. Tem muita gente aí usando a palavra de forma indiscriminada, à revelia, sem nenhuma orientação, formação ou ajuda de pessoas que, de fato, conhecem, estudam aprofundadamente a palavra. Então, precisamos ter esse cuidado. A palavra ajuda a corrigir posturas, quando ela é lida de forma adequada, quando ela é aplicada de forma adequada, ela ajuda a corrigir posturas. Então, é preciso essa coerência com a palavra. Eu não posso pegar um texto isolado e aplicar justificando aquilo que eu fiz, ou justificando os meus propósitos. Podemos dizer isso é maquiavélico, quando instrumentalizamos a palavra para justificar nossas ações.
A isso dá-se o nome de fundamentalismo. Eu fundamento aquilo que eu quero na palavra. Por isso, o pilar da palavra é um pilar que exige um cuidado muito grande. Saber ler e interpretar. Só que boa parte das pessoas não tem essa condição. Vocês lembram daquela passagem bíblica em que Filipe encontra o eunuco lendo a palavra e ele pergunta para o eunuco se ele está entendendo aquilo que ele está lendo, e o eunuco vai dizer para Filipe: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Ele tinha o desejo de conhecer a palavra, porém não tinha quem lhe explicasse. E a mesma coisa hoje. Às vezes as pessoas têm uma sede da palavra. No entanto, temos poucas pessoas preparadas para lê-la, interpretá-la, ajudar aquela pessoa a fazer com que aquela palavra se encarne na sua vida. Daí a igreja propõe o método da leitura orante. Padre Zé Carlos? Pois não? Nós tivemos um problemazinho com a internet que caiu. Está com uns 2 minutos que eu não estava ali escutando. Se eu retornar novamente, retomar. Uhum. Certo. Qualquer coisa, você, por favor, interrompa e me fale. Então, vamos retomar. Estava falando do pilar da palavra, da importância que o pilar da palavra tem. Se puder fechar o microfone, eu acho que ajuda. Tá ok? Eu estava falando, então, do pilar da palavra, da importância que esse pilar tem na iniciação à vida cristã, na animação bíblica da vida pastoral. Quando nós fazemos um encontro com a palavra, esse encontro muda a nossa vida, muda o nosso proceder, muda a nossa maneira de agir, muda o nosso agir cristão, e corrige também posturas. No entanto, é preciso que nós possamos lê-la e interpretá-la de forma correta. Mas nem sempre nós temos pessoas preparadas para ler e interpretar corretamente a palavra. Isso nos remete àquela passagem bíblica do eunuco que lia a palavra, e Filipe viu com que o eunuco lia a palavra, mas não perguntou a ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele diz: como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Então, a mesma coisa acontece com boa parte das pessoas, né? Tem a Bíblia, às vezes lê a Bíblia, mas não entende, porque não tem ninguém que a explique, não tem ninguém que possa fazer com que essa palavra se torne realidade no seu entendimento. E aí acaba, muitas vezes, as pessoas fazendo uso inadequado da palavra. Acaba agindo ao seu bel prazer, aplicando a palavra de acordo com o seu interesse. Há muita gente que faz isso, usa a palavra para justificar suas ações. Existem até autoridades que fazem isso, né? Que usa a palavra para justificar ações que às vezes vão contra até proposta cristã, mas pega a palavra e a manipula. A isso nós damos o nome de fundamentalismo, ou seja, você faz uso inadequado. Por isso que é muito importante esse cuidado com a palavra, esse cuidado com o pilar da palavra, para que ele possa ser, de fato, um pilar que sustente ações da igreja, não que sustente ou justifique ações que não são ações cristãs. Então, todo cuidado é pouco. Por isso, uma atenção muito especial deve ser dada a esse pilar. Então, alguns encaminhamentos referente ao pilar da palavra. Um dos encaminhamentos é o de assumir o caminho de iniciação à vida cristã. Então, nós precisamos começar do começo. Não dá para você negligenciar a base, o começo, e partir de um outro ponto. Então, temos que voltar lá na iniciação à vida cristã. Não importa a etapa que já foi feita. A iniciação à vida cristã tem que ser revista, tem que ser retomada em todas as suas instâncias. Outro aspecto é universalizar o acesso à Sagrada Escritura.
Quando nós falamos de universalizar o acesso à Sagrada Escritura, é coisa básica. A primeira coisa é saber se as pessoas têm a Bíblia, né? Têm a palavra. Depois é trabalhar um segundo estágio, ensiná-las a manuseá-las, a manusear a palavra. Tem gente que não sabe procurar, é coisa primária, mas tem muita gente que não sabe nem encontrar um texto bíblico. Como é que você vai querer que alguém faça uma hermenêutica bíblica? Eu não digo exegese, porque isso é coisa de estudiosos que conhecem hebraico e grego, mas eu digo pelo menos uma hermenêutica bíblica coerente, uma interpretação coerente da palavra, se ela não sabe encontrar nenhum texto na palavra. E aí a gente vê muito aquelas pessoas fazendo leitura mágica da Bíblia, né? Pega a Bíblia, vai, quero ver o que a palavra revelou para mim hoje. Ela vai lá, pega a Bíblia, coloca o dedo de olho fechado num texto e vai dizer, a palavra me revelou isso. Esse tipo de leitura, que a gente chama de leitura mágica, não é uma leitura correta. Daí a importância da Lécio Divina, que vou falar dela daqui a pouquinho, que combate esse tipo de leitura. Mas o primeiro passo é fazer com que a maior parte, o maior número de pessoas tenham acesso à palavra. E aí vem, então, o aspecto da leitura orante da palavra como método por excelência para o contato, tanto pessoal quanto comunitário, das Sagradas Escrituras. A Lécio Divina tem esse propósito. Você faz uma leitura pessoal, mas também deve fazer uma leitura comunitária. É o básico. Então, nas comunidades eclesiais missionárias, para ler a palavra, é preciso utilizar esse método. Não se deve utilizar outro meio de leitura da palavra que não seja o método da leitura orante. Ele é o método por excelência, indicado aí pela igreja. Então, temos que ensinar o nosso povo que ainda não sabe a utilizar aqueles 4 passos da Lécio Divina, da leitura, da oração, da meditação e da contemplação. Vou falar depois um pouquinho mais sobre ele, porque ele é fundamental aí dentro do pilar da palavra. Outro aspecto importante de encaminhamento é priorizar as pequenas comunidades eclesiais ao redor da palavra, ao redor da Bíblia. Lembrando, quando nós implantamos as comunidades eclesiais missionárias, e elas devem ser implantadas nas nossas paróquias, é preciso que essas comunidades se encontram no entorno da Bíblia, tendo a palavra como centro da sua ação. Aproximar-se da palavra. A partir do momento em que nós possibilitamos que essas comunidades elas tenham o acesso à palavra, elas tenham acesso à Bíblia, um pequeno grupo, é uma forma de aproximar. Então, todo cristão deve aproximar-se da palavra como um filho que escuta o pai. Esse é o caminho. Você vai ter o propósito de aproximar da palavra, para escutar Deus que lhe fala a partir da palavra. Lembrando que essa palavra não é qualquer palavra, não é uma palavra como as outras, é palavra de Deus. Então, essa consciência, isso é importante que se tenha, para a gente não banalizar também a palavra. Não vamos idolatrar a palavra, mas também não vamos banalizá-la. Ao equilíbrio. Esta precisa ser acolhida e interiorizada. O método da leitura orante vai possibilitar que a palavra seja uma palavra que cale no coração, seja acolhida, seja interiorizada, para depois ela ser aplicada. Então, ela é fundamental para orientar caminho, para orientar a vida, para orientar o sentido da vida, o sentido de viver. Quando nós falamos da palavra e da iniciação à vida cristã, que está aí dentro do pilar da palavra, é importante entender o itinerário da iniciação à vida cristã. No itinerário da iniciação à vida cristã, tem um momento nele que é um momento de entrega da palavra. No início, praticamente, dessa etapa de iniciação à vida cristã,
nós vamos encontrar um momento, que é o momento da entrega da palavra. Por que se faz nesse momento inicial do itinerário de iniciação à vida cristã a entrega da palavra? Porque a palavra, ela é a alma de toda evangelização. Ela é, em toda a vida, em todas as circunstâncias, um elemento central. Então, se nós fôssemos, eu peço aí que vocês imaginem, por exemplo, esse caminho, esse itinerário da vida cristã. Ele é uma escadinha, né, que a gente vai subindo, até chegar lá no topo como discípulo missionário. Só que a primeira etapa, o primeiro degrau desse caminho, desse itinerário de iniciação à vida cristã, é o querigma. O querigma é a base. Ou seja, esse primeiro anúncio, esse primeiro contato com Jesus através da palavra. Por isso que a palavra, ela está aí no primeiro dos primeiros degraus do itinerário de iniciação à vida cristã. Como é que eu posso conhecer Jesus se eu não tenho acesso à palavra? Então, a palavra é o primeiro. Então, você tendo contato com a palavra, o segundo passo é o encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse caminho que deve ser construído, esse encontro pessoal. Esse encontro pessoal, se esses passos forem dados assim de uma maneira bastante sólida e consistente, esse encontro pessoal com Jesus Cristo será um encontro transformador. Aqui eu remeto àquela passagem bíblica de Zaqueu, né? Zaqueu, nesse caminho de iniciação à vida cristã, ele tem o desejo de encontrar com Jesus, desejo de ver Jesus, tanto que a igreja teve um projeto de evangelização lá no início dos anos 2000, que era: queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Talvez vocês até lembrem disso, né? Que lá atrás a igreja tinha esse projeto de evangelização e Zaqueu queria ver Jesus. E para querer ver Jesus, ele faz um esforço sobre-humano, né? O gesto de subir na figueira significa um desdobramento de esforços. Então, nesse itinerário da vida cristã, é preciso que haja um desdobramento de esforços nosso, como liderança pastoral, para fazer com que as pessoas façam esse encontro. E esse encontro vai transformar a vida, né? Vai converter. Aí que vem o passo da conversão. Conversão é mudar de rumo, mudar de direção. Se nós queremos alguma mudança na igreja, nós precisamos fazer 2 tipos de conversão. Primeiro, a conversão pessoal, para depois a conversão pastoral. Porque se nós não tivermos a conversão pessoal, nós não teremos a conversão pastoral. Porque não se faz mudança pastoral, conversão pastoral por decreto. Tem que haver antes a conversão pessoal. Então, esse itinerário da iniciação à vida cristã, ele supõe uma conversão pessoal. Para depois nós termos a conversão pastoral. E aí, então, nós vamos ter esse segmento em uma comunidade eclesial. Vamos ter um amadurecimento na fé para nós tornarmos discípulos missionários. O objetivo desse itinerário de iniciação à vida cristã é esse: é tornar-nos discípulos missionários, tornar cada pessoa discípula missionária de Jesus Cristo. Que isso fique bem claro dentro desse processo. Então, esse encontro com a palavra pretende promover isso. É o encontro com a palavra que nos possibilita o encontro com Deus. Então, o importante é o encontro com a palavra que muda a vida e dá sentido ao ser, dá sentido ao agir de quem é cristão, corrigindo posturas, aderindo ao modo de ser, ao modo de pensar, ao modo de agir de Jesus Cristo. E aí, então, o evangelho passa a ser o critério decisivo para o discernimento em vista da vivência cristã. Quem nos diz isso são as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Vocês podem checar lá no número 92, você vai ver que esse encontro com a palavra proposta pelas diretrizes, ela
pretende provocar essa transformação. Então, a palavra, o evangelho, ele é a identidade da igreja. Os evangelhos nos apresentam a identidade da igreja, anunciar o evangelho. Essa é a sua missão fundamental, a sua missão primordial e permanente. Como diz lá o evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo do 19 ao 20. Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Então, aqui nós vemos a missão fundamental, a missão primordial e permanente do discípulo missionário que tem o evangelho como identidade da igreja. E essa, então, é a tarefa dos apóstolos, é a tarefa nossa como discípulos missionários, fazer discípulos. As comunidades eclesiais missionárias, elas têm esse propósito, fazer discípulos, outros discípulos. Discípulos que nascem do anúncio do evangelho. Pois é a palavra, é essa palavra que é palavra de salvação, que está no coração daqueles que não são tão fiéis ou infiéis, e despertar nele um coração de fiel, alimentar a sua fé. Isso é evangelização, isso é o processo de construção e conquista de um discipulado missionário. Então, vai nos propondo isso também, o pilar da palavra. E para isso é importante que a gente tenha aí diante de nós um método da leitura orante. Então, não esqueçam, vocês aí que estão nesse processo de estudo, de aplicação, de vivência do pilar da palavra, não esquecer da leitura orante ou lécio divina, aí nas comunidades, nos grupos que vocês estão atuando. O anúncio da palavra, que consegue não somente apresentar intelectualmente, mas de maneira visível, de maneira concreta a palavra, possibilitando que cada batizado possa acolher essa palavra, se alimentar dela, fortalecer a sua fé. Essa palavra que tem ali os 4 passos, né? Da leitura, da meditação, da oração e da contemplação. É preciso retomar isso nas comunidades, retomar esse método de um modo muito eficaz. Eu sei que vocês já fazem uso desse método há muito tempo, mas ele precisa continuar sendo usado, aprofundado, propagado para aqueles que ainda não sabem, não conseguem utilizar esse método. Então, esse encontro com a palavra, esse encontro com Deus, podemos dizer, através da sua palavra, é que provoca essa transformação. Então, é um Deus mesmo que toma a iniciativa de vir a nós e revelar o seu amor salvador através da palavra. Por isso a importância de conhecê-la e de vivê-la. A resposta humana é sempre uma acolhida que provoca conversão permanente, provoca um caminho que é continuado, que é progressivo e que vai nos levar, que vai nos conduzir a configurar com Cristo. E é isso que vai nos tornar discípulos missionários dele. E aí nós lembramos daquele anúncio fundamental que o Papa Francisco recordou para nós na sua exortação apostólica Christus Vivit, aquela exortação apostólica direcionada principalmente para os jovens, foi uma das suas primeiras exortações apostólicas, e ele vai dizer ali, nessa exortação apostólica, como um anúncio fundamental nesse processo de caminho, de iniciação à vida cristã, de que é preciso reconhecer esse Cristo vivo na nossa vida. E a gente vai reconhecer isso nesse pilar da palavra. Ali nós vamos reconhecer um Deus que nos ama, um Deus que morreu por nós,
Um Deus que está vivo e que nos quer vivo. E ali nós vamos também ter contato com esse Espírito Santo que dá vida, que nos santifica. Então, esse anúncio é fundamental. Anunciar esse Cristo vivo que nos ama e que nos aponta um caminho. É isso que traz um encantamento, porque às vezes a gente sente muito distante dessa realidade. E quando a gente não percebe esse Cristo vivo, que nos ama, que dá a vida por nós e que nos quer vivo e amando nosso próximo, nosso semelhante, se não percebemos isso, a palavra se torna um livro morto. Então, esse pilar precisa estar bem alimentado. E é nesse pilar que nós vamos encontrar o compromisso do discipulado, o compromisso do discípulo missionário. E aí a gente olha para a imagem do apóstolo Paulo. Paulo, assim, igual a Paulo, como Paulo, né, a igreja pretende, com esse caminho sinodal, renovar o seu compromisso do anúncio da palavra, que possibilita que todos possam acolher o evangelho pessoalmente e constituir comunidade aonde esse evangelho, essa palavra, seja vivida. Se nós olharmos ali na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo sente escolhido para anunciar o evangelho de Deus. Nós precisamos sentir escolhidos para anunciar o evangelho. Porque se nós não sentirmos eleitos, escolhidos para anunciar o evangelho, nós não vamos ter esse ardor missionário de que nos pede a igreja, de que nos pede o próprio Jesus Cristo para darmos continuidade à sua missão. É importante, então, saber que trata-se do evangelho que ele aceitou e do qual também sentiu responsável. Eu digo Paulo, né? Paulo apóstolo. Ele aceita esse evangelho, ele sentiu responsável por ele, ele vai dizer ainda na carta aos Romanos, nesse versículo citado, que ele é servo de Cristo, aquele que está para servir e não se servir do evangelho. Que fique muito claro isso. Paulo vai dizer, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos encontrá-la na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8. Ele se sente muito pequeno diante da grandeza dessa missão, mas não perde a sua perspectiva de santidade trazida pelo evangelho, trazida pela palavra, sabe que Deus lhe deu essa graça e é com base nisso que ele vai anunciar o evangelho. Então é preciso que nós nos sintamos eleitos, escolhidos, chamados para essa missão, vocacionados do Pai. Porque se nós não sentirmos que somos chamados, vocacionados, a gente pode desanimar no meio do caminho. Então, essa certeza é muito importante que a tenhamos para sermos verdadeiros discípulos missionários com compromisso com essa igreja. E vale lembrar também que a igreja, ela não anuncia a si mesma, mas ela anuncia a Cristo. Ela anuncia o evangelho vivo do Pai para toda a humanidade. Então, quando nós anunciamos o evangelho, nós não estamos anunciando a nós não estamos anunciando a igreja em si, nós anunciamos o próprio Cristo. E isso faz toda a diferença dentro dessa igreja. Aqui alguns encaminhamentos práticos dentro do pilar, mais alguns encaminhamentos práticos dentro do pilar da palavra. Quero que vocês anotem bem esses encaminhamentos, porque eles são importantes para depois você aplicar isso no dia a dia e da realidade onde você está inserido dentro desta diocese, dentro de uma paróquia. Bom, o primeiro deles, que eu já disse e reforço, é
assumir o caminho de iniciação à vida cristã. Esse caminho deve ser um caminho de inspiração catecumenal. Aquilo que pede o caminho de iniciação, de inspiração catecumenal. E para isso é necessário uma reformulação da estrutura paroquial. Se você deixar uma velha estrutura, você não vai conseguir fazer essa mudança. Então, aí os párocos, os padres responsáveis por paróquia, devem pensar a reformulação da estrutura paroquial e, dentro dessa reformulação da estrutura paroquial, a reformulação da catequese, a reformulação da liturgia, mas uma especial atenção à questão da catequese, para justamente aquela etapa da catequese que visa a recepção e a vivência dos sacramentos com os catequizandos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, ou seja, os sacramentos da iniciação à vida cristã. Um olhar atento, reformular os sacramentos da iniciação à vida cristã. E imprimir nesse processo de iniciação à vida cristã a inspiração catecumenal, que é uma espécie de caminho, nós podemos dizer, né? Que tem o anúncio, a escuta da palavra, a conversão, a vida comunitária, a catequese como centro, mas no entorno dela todos esses elementos, né? Os ritos de iniciação valorizados, não é? Às vezes a gente acaba dando ênfase aos ritos, às celebrações de primeira Eucaristia, de crisma, de batismo, fazendo aquela festa toda cheia de pompas e fotos, mas que, na verdade, as pessoas estão recebendo esses sacramentos sem ter tido uma iniciação adequada, sem ter tido escuta da palavra, sem ter tido anúncio, sem ter tido vida de comunidade, enfim, sem ter tido uma conversão. Então, é importante que o pilar da palavra esteja sendo vivido através dessa necessária reformulação da estrutura paroquial, sobretudo no âmbito catequético e no âmbito litúrgico. Ficou claro isso para os padres, para as irmãs que estão aí, que trabalham na vida paroquial, que têm a missão paroquial, para aqueles agentes de pastoral que têm esse compromisso com a catequese. Importante, se você quer viver o pilar da palavra plenamente, é preciso, então, repensar a estrutura da catequese, a estrutura da liturgia. Lembrando que são os dois pilares que nós estamos falando aqui, que é o pilar da palavra e o pilar do pão. Então, a gente lembra aí da catequese e da liturgia. Vamos imaginar, então, dois grandes pilares. Você vai tirar a palavra palavra e pão e vai colocar ali no lugar dela catequese e liturgia. Só para a gente ter uma visão mais clara da aplicação desses dois pilares na realidade da paróquia. Outro aspecto importante é a dinamização das comunidades que nós temos dentro de nossas paróquias. Quando eu digo comunidades, agora eu me refiro às comunidades eclesiais missionárias. A proposta, como eu dizia lá no início, é a proposta de revisar, a partir dos desafios do mundo urbano, o dinamismo das comunidades eclesiais missionárias, o dinamismo das comunidades que nós temos já nas nossas paróquias e que agora nós vamos revesti-la com essa identidade missionária, possibilitando que essas comunidades façam o anúncio de Jesus Cristo de modo que transforme pessoas, de modo que transforme famílias, de modo que transforme ambientes, que transforme instituições e, sobretudo, transforme estruturas eclesiais e estruturas sociais. Viram o tamanho do desafio? É gigantesco, mas não é impossível.
as comunidades eclesiais missionárias, se vividas dentro dessa orientação que as diretrizes trazem, é possível fazer todas essas mudanças. Depois, a proposta de conhecer Jesus. A apresentação de Jesus Cristo necessita ser cada vez mais explicitada. Isso é importante que, ao cuidarmos do pilar da palavra, tenhamos o cuidado dessa apresentação de Jesus Cristo de forma explícita, clara, encarnada na realidade. Então, por isso, não podemos mais dizer que é algo muito fácil, muito tranquilo. Podemos correr o risco de cair em algo mecânico, né? Dessa catequese tradicional, de cumprir currículo, de passar conteúdos, nem sempre de forma que converta as pessoas, ou seja, de não iniciar na vida cristã. Então, a preocupação, de fato, do conhecimento de Jesus. Então, essa iniciação à vida cristã tem que ter uma atenção muito especial. E daí a importância dela, de disponibilizar na igreja esse caminho para que ele seja construído de uma maneira envolvendo a maior parte do número de pessoas. E é preciso, então, dar alguns passos também concretos. Eu vou indicar aqui alguns, se alguém estiver anotando aí, pode anotar que é importante. Podemos dizer que esse processo, esse caminho de iniciação à vida cristã, nós temos que ter encontros catequéticos que, de fato, sejam encontros que possibilitem a iniciação à vida cristã, rompendo com aquele modelo tradicional de catequese, reprodução de um modelo escolar mais enfraquecido ainda do que já é. Os encontros de catequese precisam ser encontros atrativos, que as pessoas sintam essa paixão para conhecer Jesus. Ter também técnicas e recursos na catequese que possibilitem essa transformação, essa iniciação, dar uma atenção muito especial às celebrações da catequese que envolvam os catequizandos, para que eles sintam, entendam, tenham vontade de participar das celebrações. Se for necessário, faça celebrações voltadas para os catequizandos, missa da catequese, nesse teor aí de despertar o interesse para a Eucaristia. Outro aspecto que não pode ser negligenciado nesse processo de iniciação à vida cristã é a catequese familiar. Não basta você dar uma catequese para a criança, para o jovem, para o adolescente, tirá-lo da família e a família não ser catequizada, não ser evangelizada. A catequese familiar é importante. E aí as comunidades eclesiais missionárias, elas terão um papel fundamental dentro da catequese familiar. Um papel fundamental para a evangelização da família, que já pode ser uma catequese familiar. Também tem aquele cuidado com os jovens que já fizeram a crisma. O que acontece em boa parte de nossas paróquias é que quando o adolescente, o jovem, recebe o sacramento da crisma, ele desaparece da igreja. Eu penso que não é diferente aí com vocês. Em boa parte de nossas paróquias no Brasil acontece isso. Parece que a crisma é o sacramento para as pessoas debandarem da igreja. O que deveria ser uma confirmação do batismo, uma confirmação da presença na igreja, passa a ser agora já recebi o crisma, não preciso mais voltar para a igreja. Então, uma catequese pós-crisma é importante que se tenha um trabalho aí, porque a iniciação cristã ela não termina nunca, ela tem uma fase, mas nós temos que estar preparados sempre. Depois, ter o cuidado com uma catequese que seja inclusiva. Isso que envolva as pessoas na comunidade, que elas sintam interesse e vontade, desejo de continuar. E, às vezes, elas não são assimiladas. Por que os jovens vão embora depois da crisma? Porque eles não são absorvidos
pela comunidade. E esse cuidado quem deve ter é quem está à frente aí da catequese, seja o pároco, os catequistas, as catequistas e outros agentes de pastoral, de uma forma que esses pós-crismados, né, eles tenham um envolvimento na comunidade. Não só sejam espectadores da missa, mas que ajudem a decidir, que tenham um trabalho pastoral, um envolvimento de alguma forma. E aí cabe o empenho de todos nós. E depois essa iniciação cristã também ser uma iniciação cristã ecumênica, né, que dialogue com outras realidades. Isso também é proposto nesse caminho. Não é só você fechar no seu mundo. Hoje a gente vê uma intolerância religiosa muito grande. Às vezes intolerância até dentro da própria igreja. Nós vemos correntes aí tradicionalistas e outras muito conservadoras, coloque entre aspas essas duas expressões, que acabam não sendo ecumênico dentro da própria igreja, não tolerando uma visão diferente, não tolerando posturas diferentes. E uma abordagem ecumênica nos ajuda a ser mais tolerantes. E é importante que a catequese tenha esse olhar de tolerância, de respeitar o diferente e as diferenças. Depois também, esse pilar da palavra nos faz ter experiências concretas da vida eclesial. A comunicação e o anúncio da pessoa de Jesus Cristo não pode ser apenas teórico. Então, essa experiência concreta de vida eclesial precisa emergir desse pilar, que é o pilar da palavra, onde esse encontro com Cristo nos possibilite passar da teoria para a prática. Então, é indispensável possibilitar experiências concretas da vida eclesial a partir da dimensão do relacionamento fraterno. Isso nos remete lá ao livro dos Atos dos Apóstolos, das primeiras comunidades cristãs, que agora buscam ser resgatadas aí nas comunidades eclesiais missionárias, que é a dimensão do relacionamento fraterno, a dimensão do compromisso com o outro, o enxergar o outro, a importância do outro. Eu não posso me completar como pessoa se eu não tenho essa dimensão relacional. A outra pessoa, os outros me completam como pessoa. Nós não vivemos numa ilha. Então, diante de um contexto de forte individualização ou de individualismo e consumo exagerado, inclusive de consumo de coisas religiosas, é preciso que a gente tenha esse olhar fraterno, esse olhar para o outro, esse olhar de comunidade. E daí a importância também das iniciativas ecumênicas, né? De incentivar iniciativas ecumênicas de encontros fraternos, de formação bíblica dentro das nossas comunidades, que vá abrindo, ampliando esses horizontes que nós temos aí das nossas comunidades. Insisto de novo aí no acesso à Bíblia, no acesso à palavra, universalizar o acesso à Sagrada Escritura, assumindo-a como a alma da missão. O pilar da palavra vem em primeiro lugar justamente para nos dar esse compromisso de ter como alma da missão essa palavra. E para isso é preciso, então, possibilitar que o maior número de pessoas tenham acesso à palavra. Lembrando que cada pessoa não só deve ter a Bíblia, como deve ser ajudada pela comunidade a fazer da Bíblia sua fonte de estudo, sua fonte de oração, sua fonte de celebração e, consequentemente, a sua fonte de ação. Se seguirmos esse caminho, com certeza, nós vamos ter pessoas muito comprometidas com a missão. E aí vem a importância das pequenas comunidades ou das comunidades eclesiais missionárias. Por isso, então, se queremos viver bem o pilar da palavra e o pilar do pão, nós precisamos
priorizar as comunidades eclesiais ao redor da palavra, como fruto imediato de uma ação missionária, de uma visitação missionária, da implantação do projeto das CEMs, né, das comunidades eclesiais missionárias. E para isso é fundamental a formação de lideranças leigas, essas lideranças que possam coordenar com um espírito de mobilização e de oração essas comunidades. E daí é que eu indico para vocês esse subsídio aqui, que é comunidades eclesiais missionárias. E que eu dizia lá no início, né? Esse manual de implantação, formação, a atuação dos agentes dessas comunidades que a Editora Santuário publicou. Ele é muito importante e vai te ajudar muito. E aí também, um livro já bastante antigo, um subsídio bastante antigo, que eu publiquei com a Paulus, é a Pastoral da Visitação, que eu acho que vocês conhecem, eu falava dele quando estive aí pessoalmente, que ajuda muito, agora pode ajudar muito também nesse processo de vivência do Pilar da Palavra e da implantação das comunidades eclesiais missionárias. Quando nós falamos das comunidades eclesiais missionárias, nós lembramos aquela expressão lá de Aparecida, do documento de Aparecida, que é o de rede de comunidades. É uma expressão que foi muito forte lá em Aparecida, rede de comunidades, e que agora, com as comunidades eclesiais missionárias, é um momento de aplicar esse conceito de Aparecida à prática das nossas dioceses, das nossas paróquias. À medida que nós colocamos em prática as comunidades eclesiais missionárias em torno da palavra, que se reúnem em torno da palavra, nós estamos formando essa rede de comunidades, ou comunidade de comunidades, como queira, como diz aí o documento 100 da CNBB, ou então fazendo com que ela se torne células vivas da igreja. Essa expressão antiga da igreja, né, que apareceu lá em Aparecida, mas que ela é do Concílio Vaticano II, quando nós falamos células vivas da igreja, muita gente pergunta, mas as células da igreja não é algo dos protestantes, né? Os protestantes, sobretudo a igreja presbiteriana independente, já faz muito tempo que eles trabalham com células, né? Mas só que essa é algo muito próprio nosso. É lá do documento dos leigos do Concílio Vaticano II, que é Apostolica Actuositatem. Esse documento do apostolado dos leigos já falava lá em 1965 sobre células vivas da igreja, e que a Aparecida retomou, depois falou de rede de comunidades, e agora nós falamos de comunidade de comunidades. Percebe como é que os termos eles vão se ressignificando, mudando termos, mas a ideia é a mesma. A ideia está lá na origem, nos Atos dos Apóstolos. Muda-se as nomenclaturas, a roupagem, mas a ideia, o cerne, continua o mesmo. E há, então, a importância da leitura orante, que eu reforço, estou falando várias vezes sobre ela, pela importância dela. Então, nessas comunidades eclesiais missionárias, ao falar do Pilar da Palavra, nós temos que assumir de vez a leitura orante como método importante para que esse pilar aconteça. E é importante também que possamos ter centros de estudo sobre a palavra. A diocese precisa possibilitar que tenha lugares e centros de estudos da palavra, a paróquia possibilitar que tenha centros de estudo da palavra. Então, implantar centros de estudo sobre a palavra de Deus em todas as realidades da vida eclesial. E aí, então, contando com suportes dos cursos de teologia para leigos, ou teologia mesmo, dos seminários, das faculdades e universidades católicas. Nós temos que contar com essas instâncias também
possibilitando um estudo mais aprofundado da palavra. Então, não é só ficar com a leitura orante, que é uma coisa assim básica, né, da base da nossa igreja, de oração, não de estudo, né, porque a leitura orante é para oração. Estudo da palavra a gente faz num curso de teologia, num curso bíblico, que é diferente, né? Então, é importante que se pense isso como projeto, ao investir no pilar da palavra, pensar nestes suportes dados nos cursos de teologia, dentro dos nossos seminários, dentro das nossas faculdades e universidades católicas. Também não podemos esquecer dos meios virtuais, utilizar o potencial das redes sociais. E aí, então, desenvolver e difundir aplicativos para que a palavra alcance todas as pessoas, em todas as situações. A gente não pode abrir mão disso. Hoje nós evangelizamos também pelos meios virtuais. Alcançamos um número muito grande de pessoas. Se você der uma olhadinha aí nos meios virtuais, como as redes sociais, você vai perceber assim que ainda ela não é utilizada de forma adequada. Aqueles que têm mais visibilidade nos meios virtuais, muitas vezes propõem um tipo de igreja que destoa da igreja do Papa Francisco. Dê uma olhadinha até mesmo nos padres que têm milhões de seguidores. São padres que nem concordam com o Concílio Vaticano II, que têm posturas muito retrógradas, né, de uma igreja que não é a igreja que o Papa Francisco propõe, mas que tem milhões de seguidores, né? Nós precisamos usar mais os meios virtuais para a evangelização dessa igreja que está aí hoje proposta pelo Papa Francisco. A igreja oficial é a igreja do Papa Francisco. Que fique muito claro isso. Se alguém disser, olha, eu não comungo com a igreja do Papa Francisco, então essa pessoa não é católica. Ela pode ser qualquer coisa, menos católica. Se você não comunga com o Papa, você não comunga com a igreja. Ele é a autoridade máxima. E hoje a gente tem muita gente que tem essa audácia de dizer que é católica, mas que é católico do Concílio de Trento, que é católico do Papa Pio V, ou mais. Então, o Papa verdadeiro é o Bento XVI, não é Francisco. A gente vê muito esses discursos nas redes sociais, né? Então, se vocês deram uma olhadinha ali, agora recentemente eu fiz um vídeo sobre o sínodo e os comentários que surgiram. Eu tenho um canal no YouTube e se vocês quiserem dar uma olhadinha lá e se inscrever também, já convido aqueles que quiserem. É um canal formativo, né? E eu fiz um vídeo sobre o sínodo. E esse vídeo teve comentários tão agressivos que todo dia eu vou lá e eu excluo 5 ou 6 comentários extremamente violentos, agressivos, com relação ao sínodo, com relação ao Papa Francisco. Eu deixo lá muitos, né, para que as pessoas vejam em que pé nós estamos como igreja, né? Mas alguns eles são de uma violência tão grande, com ofensas, palavras assim tão baixas, que eu excluo, bloqueio a pessoa, excluo, mas só para a gente ter uma noção que igreja, muitas vezes, está presente nos meios virtuais, que não é uma igreja que comunga com o Papa Francisco. Então, nós temos que utilizar mais os meios virtuais para evangelizar conforme a igreja pede, e não criar uma igreja paralela, fundamentadas em coisas antigas, para dizer, não, essa é a autêntica, essa é a verdadeira, a atual é uma falsa igreja. A gente ouve muito disso nas redes sociais, porque os meios sociais as redes sociais são uma terra de ninguém, onde qualquer Zé Ninguém pode chegar lá e fazer um comentário de acordo com a sua ignorância da igreja ou a sua suposta sabedoria, e isso é um campo minado. Então, temos que ter bastante cuidado. Mas não podemos fugir disso, porque o alcance é muito grande. Se nós queremos alcançar pessoas, aquilo que o padre fala no púlpito da igreja,
atinge no máximo 100, 200 pessoas. Aquilo que o padre fala numa rede social atinge 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, dependendo do alcance. Então, nós não podemos abrir mão disso para divulgar e evangelizar, porque é importante. E ali, então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que a gente tem que ter essa atenção também para os meios virtuais, e o Pilar da Palavra nos aponta para isso também. E eu coloquei aqui, antes de passar para o Pilar do Pão, eu coloquei aqui um pequeno resumo dessas sugestões práticas do Pilar da Palavra que eu falei até agora. Então, em nossas comunidades, nós precisamos intensificar a animação bíblica da vida e da palavra com a leitura orante, com o método da leitura orante, em nossos grupos de reflexão e também nas comunidades eclesiais missionárias. Porque sem esse pressuposto fundamental, será mais difícil haver batizados, evangelizadores em todos os ambientes eclesiais. Como é que nós vamos querer que uma pessoa seja sal da terra e luz do mundo se ela não foi evangelizada? Então, é importante acentuar nas nossas comunidades, intensificar o método da leitura orante, intensificar, promover, fomentar a formação bíblica, grave bem isso, a formação bíblica, cursos bíblicos, cursos de teologia para leigos, curso de teologia oficial dos nossos seminários, como eu disse, incentivar o acesso à palavra, que as pessoas tenham a Bíblia, possam ter a Bíblia, e que tenham pessoas que orientem a leitura, que ensinem a leitura. E valorizar a celebração da palavra. Além da celebração da Eucaristia, que já é um valor reconhecido, nós precisamos também valorizar mais a celebração da palavra. Nas comunidades eclesiais missionárias, por exemplo, a celebração da palavra é fundamental, porque não dá para o padre rezar missa em todas essas comunidades, né? E nem que desse não era o ideal, porque é a comunidade do protagonismo dos leigos. E aí a celebração da palavra é muito importante, precisamos valorizá-la. Agora, passando para o Pilar do Pão. Eu já estou com a minha garganta, mesmo tomando água, já arranhando. Porque quando a gente faz assim uma reflexão virtual, ela é muito cansativa, porque não tem a interação de vocês. A interação com perguntas, compartilha, né? E isso torna menos cansativo. A maneira como nós estamos falando aqui é muito cansativa, tanto para mim quanto para vocês. Eu imagino que vocês já devem estar aí morrendo de sono de me ouvir falar. Então, isso se torna bem cansativo. Mas vamos lá, estamos aí com meia hora. Eu não posso avisar o padre Judenor que eu não posso me passar muito do meio-dia, pelo fato de que eu tenho um compromisso logo em seguida. Hoje eu tenho outro curso à tarde, agora presencial, aqui numa paróquia, e eu tenho que estar lá 13h nessa paróquia. Então, o nosso tempo aqui hoje eu não posso me estender muito depois do meio-dia. Mas eu vou agilizar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Vamos ao Pilar da Palavra, então. Lembrando que o Pilar da Palavra é um pilar que foca na questão da liturgia e da espiritualidade. Que lembra aquela expressão dos Atos dos Apóstolos: eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Então, o Pilar da Palavra tem esses dois enfoques: liturgia e espiritualidade. Vamos lá, então, com algumas orientações. Antes de falar da liturgia e da espiritualidade, eu queria indicar para vocês, eu acho que vocês conhecem, 3 subsídios que eu preparei
com esse enfoque. 2 deles eu penso que vocês já conhecem, que é aqueles de reflexões da liturgia da palavra, de homilética, de homilia, que tem o volume 1, o volume 2, que a Paulus publicou para a gente preparar nossas homilias. E um outro que foi publicado recentemente, que é a missa parte por parte. Chama-se Eis o Mistério da Fé. Ele foi publicado pela editora Scala, de Goiânia, onde eu trabalho a missa parte por parte. Esse é um livro muito importante para a gente trabalhar na catequese, com as pessoas que querem conhecer a missa, cada momento da missa e a sua importância, porque já que nós estamos falando aí do pilar, do pão, que foca na liturgia, na missa, na celebração da palavra e na espiritualidade da liturgia, é importante que a gente conheça bem a missa para poder celebrar melhor. E muita gente desconhece. Não sabe, por exemplo, que todos os rituais que existem dentro da celebração, ele tem um sentido, tem um significado para ajudar a celebrar melhor o mistério. Tanto que agora à tarde eu vou fazer ministrar um curso numa paróquia exatamente sobre isso. Né? As pessoas perguntam, o que pode, o que não pode, isso deve, isso não deve. Por que a gente faz isso? Por que ficamos em pé? Por que ficamos sentados? Por que fazemos procissão? Por que tem incenso? São tantos porquês que as pessoas não entendem dentro da liturgia e que é importante esclarecer. E aí, nesse subsídio, eu procuro esclarecer com uma linguagem bem clara os porquês de tudo isso, para a gente poder celebrar melhor. Então, o nome do livro é Eis o Mistério da Fé, e a editora é a Scala. Bom, quando nós falamos desse pilar, o pilar do pão, lembrando que a oração deve ser a expressão da espiritualidade do segmento. Nós estamos falando de discípulos missionários, segmento de Jesus, e nós precisamos, então, ter esse enfoque. A oração, ela deve ser expressão da nossa espiritualidade do segmento. Não tem como seguir Jesus se você não leva uma vida de oração, não trabalha a sua espiritualidade. Porém, é preciso superar a ideia de que o agir já é uma forma de oração. A gente vê também muito essa expressão aí. Se por um lado a gente tem, às vezes, uma oração sem ação, por outro lado, também há aqueles que acham que o fato de ter ação pastoral, de estar na coordenação de uma pastoral, de ter ações práticas, já basta, que já é uma forma de oração. Não é bem assim. É preciso superar essa ideia de que o agir é uma forma de oração. Esse documento traz muito claro. E a necessidade da busca da santidade. Favorece e alimenta um jeito de ser igreja, buscar a nossa santidade. Aí eu recomendo a Gaudete et Exsultate, do Papa Francisco, que é essa exortação apostólica sobre a busca da santidade. O Papa Francisco faz um itinerário ali naquela exortação apostólica sobre a santidade. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse documento da igreja, é importante nesse pilar do pão, né? No pilar do pão, onde a busca da santidade favorece e alimenta o nosso jeito de ser igreja. Uma igreja que não é santa, ela sobressai só o seu lado pecador. Então, nós precisamos alimentar esse jeito de ser igreja a partir dessa nossa busca pela santidade. Trouxe aqui alguns encaminhamentos referentes ao pilar do pão, que é importante também que a gente acentue e anote, né? Valorizar o domingo. São encaminhamentos que as diretrizes trazem para nós, que aquele documento próprio do pilar do pão traz para nós. Valorize o domingo. Manter as igrejas abertas, manter a igreja aberta em 2 sentidos, sentido literal, sentido figurado. Se aí na sua região
pode a igreja ficar aberta, literalmente de portas abertas, como espaço para as pessoas irem rezar. Isso é importante. Hoje a gente sabe que há lugares que a igreja não pode ficar aberta porque pode ter vandalismo, pode ter roubos, etc. Mas se a sua realidade é uma realidade que possibilita isso, é importante que a igreja tenha um tempo com as portas abertas. Mas também as portas abertas no sentido de acolhimento. Então, manter as igrejas abertas em clima de acolhida para aqueles que chegam. Abertas no sentido de ser uma igreja feita de pessoas acolhedoras. O acolhimento é muito importante dentro do pilar do pão. Flexibilizar horários para atender às necessidades. Também importante que isso fique bastante claro quando nós trabalhamos esse pilar. Uma flexibilização de horários. Os horários de atendimento em nossas paróquias, geralmente, na grande maioria, seguem horários de atendimento do comércio. E as pessoas que trabalham, muitas vezes, não têm tempo, né? De procurar o padre, de procurar um agente de pastoral, de ter aí as suas necessidades atendidas. A flexibilização de horários é importante, faz parte do acolhimento e faz parte também dessa vivência de igreja. Outro encaminhamento é promover uma liturgia essencial sem os extremos do subjetivismo emotivo, mas também sem a frieza e a rigidez rubricista e ritualista, sem deixar a realidade concreta de fora da oração. Perceberam os dois polos? Podemos cair no lado do subjetivismo emotivo de alguns movimentos, que toca só no emotivo das pessoas, nesse extremo, ou então, por outro lado, cair naquela frieza técnica, né, de ser rubricista, de seguir as rubricas da igreja rigidamente. A gente tem pessoas que fazem isso, às vezes padres que fazem isso, que é tão rubricista, que você não pode nada, e aí você engessa as pessoas dentro de um ritualismo apenas, esvaziado do sentido da espiritualidade, esvaziado do sentido da oração. Então, o equilíbrio é importante que se tenha. Então, as diretrizes chamam muita atenção nesse aspecto, aí no pilar do pão, de não cairmos nesses dois extremos. Tem que haver o equilíbrio entre esses dois polos aí que não são bons que aconteça. Depois também a questão da piedade popular. Piedade popular como caminho de aprofundamento da fé e não a realidade meramente cultural, folclórica. A piedade popular tem muito de espiritualidade, desde Aparecida, que a igreja vem insistindo muito na valorização da piedade popular, das devoções, né? Porque às vezes acaba caindo só do lado folclórico, né? Apenas questão cultural, e isso esvazia, né? Ver também a piedade popular como uma fonte de espiritualidade. Outro aspecto importante aí no pilar do pão é a valorização do canto litúrgico. O canto litúrgico mesmo, porque às vezes nós vemos aí cantos que não são cantos litúrgicos, que não favorecem a celebração do mistério pascal, cantos que as pessoas escolhem a seu bel prazer dentro da liturgia, destoando daquilo que... Aí não é ser rubricista. Aí é você estar fiel ao mistério que é celebrado, o tempo litúrgico, a temática da celebração. Então, a valorização do canto litúrgico é importante, mas que o canto seja litúrgico para poder celebrar melhor. Como também a valorização do espaço sagrado e tudo o que diz respeito ao belo. O belo na nossa liturgia. A nossa liturgia é bela por si, e essa beleza precisa ser resgatada dentro do pilar do pão, porque ela traz para nós o verdadeiro sentido da celebração eucarística, do sentido da beleza de todos os nossos rituais. Depois, o cuidado com celebrações para atender necessidades e interesses individuais.
Às vezes são celebrações sem nenhuma relação com o tempo litúrgico. Esse é o cuidado que nós, padres, temos que ter, porque acontece muito disso. Muito não, estou exagerando, mas a gente vê padres fazendo esse tipo de procedimento, né, de permitindo celebrações de acordo com necessidades pessoais, individuais. Então, a pessoa, eu quero uma missa exclusiva para tal evento. Se você permitir isso, além de você não dar conta de celebrar todas as missas particulares, isso não é algo que evangeliza. Você celebrar a missa de acordo com o interesse. Tem uma festa de 15 anos, a família vem lá e fala para o padre, olha, eu queria que você celebrasse uma missa no dia tal, no horário tal, no local tal. Tem padre que se sujeita a fazer isso, que é um absurdo. Às vezes porque paga, né? Isso é complicado, porque quando a gente se vende pelo dinheiro, isso às vezes não é uma preocupação em evangelizar. Às vezes é porque a pessoa fala, eu pago e você vai em tal lugar. E nós estamos entrando aí no mundo do comércio, né? Não deveríamos aceitar esse tipo de coisas, porque isso não ajuda na evangelização. Isso ajuda apenas você a satisfazer interesses pessoais. E é muito comum isso acontecer. Quase todos os dias aqui na paróquia, eu tenho que sentar com pessoas para dizer, eu queria uma missa exclusiva para minha bodas, eu queria uma missa exclusiva de 7º dia, eu queria uma missa exclusiva em tal horário, de acordo com o seu interesse, não com a vida da comunidade. O dia que o padre entra nesse jogo, ele está perdido, porque aí, então, além dele se estressar, sobrecarregar, ele não está evangelizando, porque essas missas particulares é só para atender necessidades individuais. Então, as diretrizes chamam a atenção para nós nesse aspecto, para termos o cuidado desse tipo de procedimento, que todos os dias nós somos bombardeados com isso. E se você não tiver uma delicadeza para dizer para as pessoas por que isso não é conveniente, você acaba sendo mal visto. E, às vezes, por não querer ser mal visto, a gente acaba dizendo sim. Só que a gente entra numa fria, porque se você disser sim para um e não para outro, você está fazendo discriminação de pessoas, privilegiando um em detrimento de outro. Ou você faz para todo mundo, que não é correto, ou você não faz para ninguém. Então, o mais fácil é não fazer para ninguém. É dizer, nós temos as missas, que são essas dentro da comunidade, e você procure adaptar a sua particularidade dentro da missa da comunidade. Isso dá um sentido de comunidade sem fazer distinção de pessoas. Então, esse cuidado também aí no pilar do pão é importante que nós tenhamos. E dentro do pilar do pão, o enfoque também na igreja, nas casas, né, nas comunidades eclesiais missionárias. Então, vale lembrar, resgatando ali os elementos dos Atos dos Apóstolos que eu citei no pilar anterior da palavra, eu aplico agora também ao pilar do pão. Entre os primeiros cristãos, a comunhão se expressa principalmente na celebração eucarística. Os vínculos anteriores e posteriores à Eucaristia, eles suscitavam a partilha das dificuldades do cotidiano e do compromisso do reino de Deus dentro dessas celebrações. Então, os membros da igreja nas casas, lá nas primeiras comunidades cristãs, eram instruídos a assimilar que a celebração comum da ceia do Senhor demandava a comunhão com todos os demais e com o corpo de Cristo. Então, não dá para você fazer coisas particulares. A comunhão vem da comunidade, é na comunidade que você tem essa relação fraterna. E a celebração eucarística, a memória do sacrifício do Senhor, alimentava a esperança do mundo que há de vir, dava essa força para a comunidade. Então, nesse sentido, a celebração nas casas resgatam esses elementos. E essa realidade, lá nos primórdios, implicava em trilhar um caminho pascal para viver no mundo sem ser do mundo. Resgatando essa ideia presente lá no Evangelho de São João, capítulo 17, 14, 16, é que as comunidades eclesiais missionárias agora voltam para as casas, para as celebrações nas casas, buscando aí essa dimensão e tendo a mesa como centro. A mesa está no centro da celebração da fé cristã. Esta é sempre
ato comunitário, que exige presença, que exige acolhida das pessoas, exige cuidado, afeto uns pelos outros. Isso é importante. E a comunidade tem, nesses momentos eucarísticos, a sua mesa por excelência. Essa mesa, memória da Páscoa do Senhor, banquete fraterno, penhor da vida definitiva, e ela transforma as pessoas em discípulos missionários, ela transforma as pessoas em testemunhas do Evangelho. Daí a importância da comunidade casa. E a comunidade eclesial, como casa, ela nutre seus filhos, sustenta pela oração. Na comunidade de fé, cultiva-se uma verdadeira vida de oração. E essa vida de oração é uma vida enraizada na palavra, tendo em Jesus Cristo, orante por excelência, e na oração do Senhor o paradigma de toda a oração. Pela oração cotidiana, que os membros dessas comunidades eles vão se sentir consolados, vão redescobrir sua dignidade de filhos e filhas de Deus, vão tomar consciência de que são colaboradores de Deus na missão, que são impelidos a saírem ao encontro das pessoas. A oração dos discípulos missionários, ela deve ser, portanto, a oração da espiritualidade, do segmento, como eu disse antes. E por isso que é importante resgatar a vida de oração doméstica, que vem se perdendo ao longo dos anos, como eu disse anteriormente. Então, como outrora, é preciso renovar constantemente o mesmo pedido que era feito lá a Deus. Ensina-nos a rezar. A igreja precisa voltar a ensinar a rezar, a ter uma vida de oração. Só assim vai ser possível sair do egoísmo de experiências religiosas fechadas em si mesmo, do individualismo, daquilo que eu dizia antes, da cultura urbana que promove esse tipo de procedimento. Orar antes de ser o resultado de um esforço humano é a ação do Espírito em nós. Esse Espírito que abre espaço para chamar Deus de Pai, de ter essa aproximação, essa proximidade com Deus. É um abandono nas mãos de Deus, dirigindo-se com Ele, toda simplicidade, suplicando a Deus para que Ele mostre a sua face, ou seja, são lugares em que nós oramos e trabalhamos. Por isso que é importante superar aquela ideia de que o agir é uma forma de oração. Quando nós confundimos agir com rezar, nós chegamos a abreviar ou a dispensar os tempos de oração e de contemplação. A gente perde isso na nossa vida. Se achamos que a ação já é oração, a gente não tem mais tempo para contemplação, para leitura com método orante, enfim, esses momentos de colocarmos diante de Deus. Então, é importante ter esse cuidado. E a comunidade ela deve ser esse lugar mesmo de oração. E alguns encaminhamentos práticos no pilar do pão. Resgatar a centralidade do domingo como dia do Senhor por meio da participação na missa dominical. E se você está em uma realidade onde não é possível a participação da missa dominical, a celebração da palavra. Lembrando, então é preciso resgatar a centralidade do domingo. É o que nos pede o pilar do pão. Somente situações excepcionais podem justificar a ausência nesses momentos centrais da fé cristã. Boa parte hoje de nossas paróquias tem possibilidade de missas dominicais e as pessoas têm possibilidade de participar. Então é preciso resgatar o valor da missa. Às vezes a pessoa está com a igreja na esquina, com missa 2, 3 vezes ao dia, e ela não vai à missa porque não está evangelizada, porque perdeu o valor da missa. A Assembleia Eucarística é considerada alma do domingo, e não sem razão. Entre os mandamentos da lei de Deus está a guarda do domingo e dos dias santos. E a razão pela qual, entre os mandamentos da igreja, encontra-se o dever de
participação na celebração eucarística nesse dia. Então, nós precisamos resgatar esse mandamento da igreja, esse mandamento da lei de Deus. Em relação à celebração, onde efetivamente não for possível a celebração da Eucaristia, e aí então as diretrizes orientam que realize celebração da palavra, seja com diáconos permanentes, com ministros leigos, porém devidamente formados, devidamente instituídos para fazer uma boa reflexão. Importa que a comunidade não deixe de se reunir para celebrar o dia do Senhor e os momentos importantes, tanto o momento de alegria, quanto o momento de dor, momento de esperança, mas a comunidade precisa resgatar esse valor da celebração eucarística, da celebração da palavra, de se encontrar ali para celebrar. E com relação à piedade popular, que eu disse antes, incentivar a piedade popular. Ela é um fator importante que nós temos aí em nossas comunidades, e que a gente não pode olhar só com um olhar cultural e folclórico, é preciso incentivá-la. Com relação ao canto litúrgico, também no pilar do pão é acentuado a valorização dele, valorização do espaço sagrado, como eu disse, tendo esse respeito com o canto litúrgico, a arte sacra. Respeitar também a liturgia, que é muito importante, cuidado com as homilias. O Papa Francisco tem batido muito nessa tecla, que nós temos que ter cuidado com as nossas homilias, nossos padres, e também quem é ministro da palavra, uma boa reflexão, porque às vezes é o único momento que as pessoas têm para ouvir uma palavra mais consistente, e se o padre não preparou, não faz homilia fundamentada nas leituras do dia, acaba aí ocorrendo um esvaziamento desse momento. Os meios de comunicação social, nós precisamos valorizá-los também, a revisão das práticas litúrgicas, nós temos que ver também essa consideração com a teologia do Vaticano II, que pode favorecer muito o processo de evangelização e que a gente sente aí, muitas vezes, um distanciamento, como eu disse também. Essas são algumas orientações do Pilar da Palavra. E já para encerrando nesses 5 minutos que restam, até meio-dia, a questão da sinodalidade, só uma síntese disso tudo, né? Da sinodalidade da igreja. A primeira coisa, o que é o sínodo, né? Vocês já ouviram falar do sínodo, fizeram, eu acredito, aí a abertura do sínodo, agora nesse mês que passou. E o sínodo, na verdade, ele quer permitir que todos participem de um dever eclesial essencial. Isso o Papa Francisco reforçou no dia 9 de outubro deste ano, na véspera da abertura do sínodo. Dia 9 de outubro, véspera da abertura do sínodo em Roma, o Papa Francisco, ele disse: permitir que todos participem é um dever eclesial essencial. Não deixar ninguém à margem, excluído. Então, é necessário criar outra igreja. Não é necessário criar outra igreja. Tem muita gente dizendo, está criando uma outra igreja. Quando fala igreja sinodal, tem muita gente aí já interpretando que a igreja não será mais católica, vai ser igreja sinodal. Há uma série de confusões, né, com relação a isso. Então, ele deixa muito claro, não vamos criar uma outra igreja, mas sim criar uma igreja diferente, que faça com que as pessoas participem. Essa foi a declaração do Papa, que não está criando uma igreja diferente. Por isso, então, nesse processo do sínodo, há um processo de escuta. Uma escuta uns dos outros, e todos a escuta do Espírito Santo. E para tornar concreta, para tornar visível essa sinodalidade desejada pelo Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, esse sínodo será celebrado não somente no Vaticano. Geralmente os sínodos são celebrados lá no Vaticano, mas esse vai ser diferente. Cada igreja particular, ou seja, cada diocese dos 5 continentes, seguindo um itinerário trienal. Esse itinerário trienal,
ele está articulado em 3 fases, está sendo feito agora por escuta, por discernimento e por consulta. Então, nós temos 3 fases, 3 anos, 3 fases: fase da escuta, fase do discernimento e fase de consulta. É quase o método aí, ver, julgar e agir, né? A primeira fase do ver consiste na escuta, a fase do julgar consiste no discernimento e a fase do agir consiste na consulta. Consulta de quem? Leigos, sacerdotes, missionários e missionárias, consagrados e consagradas, bispos, cardeais. Então, mesmo antes de discutir, de refletir e questionar sobre a sinodalidade na Assembleia de outubro de 2023, no Vaticano, que vai acontecer lá em 2023, se encontrarão, portanto, vivendo esse processo em primeira pessoa. Então, todo esse envolvimento, e cada um na sua diocese, cada um com seu papel, com a sua instância, na sua instância, com as suas instâncias. Então, as dioceses já começaram esse processo. É um processo sinodal integral. Então, o itinerário sinodal que o Papa Francisco aprovou é anunciado em um documento da Secretaria do Sínodo, no qual são explicadas as suas modalidades. Então, ele diz o seguinte: um processo sinodal integral só será realizado de forma autêntica se as igrejas particulares, isto é, se as dioceses, estiverem envolvidas nele. Então, aí cabe às dioceses a missão, a incumbência de fazer esse sínodo acontecer. Além disso, também será importante a participação dos órgãos intermediários da sinodalidade, isto é, os sínodos das igrejas orientais, os conselhos e assembleias das igrejas suiures e as conferências episcopais, com as suas expressões nacionais, suas expressões regionais e suas expressões continentais. Então, é um envolvimento de todos. E pela primeira vez o sínodo será descentralizado, né? É a primeira vez na história da igreja, e isso já era um desejo do Papa Paulo VI, em resposta ao desejo dos padres que estavam no concílio, de manter viva a experiência colegial do Vaticano II, que um sínodo comece descentralizado. E aí esse sínodo vai começar descentralizado pela primeira vez. E em outubro de 2015, o Papa Francisco, quando comemorou 50 anos do Vaticano II, ele expressou esse desejo de um caminho comum, de leigos, pastores, bispo de Roma, através de um fortalecimento da Assembleia dos Bispos e da descentralização, que fosse uma descentralização salutar. E o desejo agora, com o sínodo, ele se torna realidade. Uma abertura solene no Vaticano já aconteceu, buscando superar qualquer tentação de uniformidade, mas visando uma unidade na pluralidade. A abertura do sínodo, então, ela teve lugar no Vaticano e também em cada diocese, agora no mês de outubro, acho que foi 17 de outubro, se eu não me engano. E esse caminho foi inaugurado nos dias 9 e 10 de outubro passado. Né? E agora vai seguindo aí as 3 fases. Tem a fase diocesana, a fase continental, a fase universal, que visam tornar possível uma verdadeira escuta do povo de Deus e, ao mesmo tempo, envolver todo o bispo, todos os bispos em diferentes níveis eclesiais. E a fase diocesana é a fase da consulta e da participação do povo de Deus. E o responsável diocesano, os bispos, né, vão promover esse momento. Depois o discernimento de outras instâncias também, e a fase continental, que é o diálogo e o discernimento, aí já numa visão mais ampla, até chegar na fase universal, aí com os bispos reunidos em Roma. Então, para encerrar, o que é essa sinodalidade? Significa andar juntos por uma mesma estrada, momento de encontro,
momento de diálogo, momento de assembleia, como vocês estão fazendo aí agora, com a finalidade de criar uma sintonia em torno das decisões tomadas. Então, isso é muito importante. Ela não acontece sem comunhão, é preciso que tenha essa comunhão. Quer dizer, então, todos os batizados devem ser envolvidos, ser atores, não espectadores. Você não está num teatro para ser espectador, né? Todos precisam ser protagonistas, cada um no seu papel, e é isso que propõe essa sinodalidade pastoral. Então, na pastoral atual, é preciso substituir o processo de comunicação vertical e unidirecional, ou seja, numa única direção, presente em várias regiões, nas relações, das comunidades, para um processo de diálogo, um processo de comunhão, de intercomunicação, e esse trabalho concreto para aplicar o espírito de eclesiologia, de comunhão, denomina-se, então, sinodalidade, mistério vivido de maneira sinodal, como meio para exercitar na prática da ação eclesial o que nós entendemos por comunhão. Então, essa sinodalidade é compreendida como uma caminhada em conjunto, uma unidade no processo da igreja, permeando aí, perpassando todas as instituições. E a Conferência de Aparecida deu ênfase a isso também. Então, essas são algumas observações, são 12:30 em ponto aqui no meu, e 2, né, no meu relógio. Eu paro por aqui. Deixo um breve espaço aí para vocês fazerem perguntas, interferências, aquilo que for possível para a gente poder conversar nesse momento. A palavra é toda de vocês. Então, já nós agradecemos a palavra de José Carlos por essa belíssima explanação. Para toda a nossa Assembleia e você que nos acompanha também pelas redes sociais da Diocese. Nós sabemos que o tempo do Padre José Carlos está restrito, ele tem compromisso daqui um pouco. Então, queremos abrir, se alguém tiver uma pergunta, apenas para, no máximo, 3 perguntas objetivas, né, para o Padre José Carlos poder nos responder. E, então, se despedir da gente para a sua formação. Pode ser, Padre José Carlos? Pode ser. Pronto, tem uma pergunta aqui, né, que diz: os pilares da palavra e do pão parecem convergir para uma ação catequética que deve ser de inspiração catecumenal e para ação litúrgica unida de maneira conjunta e harmoniosa. Isso porque aquilo que se compreende na catequese vivencia-se na liturgia. Mas como viver esses 2 pilares de maneira alinhada, visto que na prática caminha de maneiras distintas? Exato. Tem mais alguma pergunta? Eu vou respondendo essa pergunta, depois, se tiver outra, a gente faz. De fato, essa é uma constatação bastante coerente. Nós não podemos fazer uma dicotomia, né? Palavra e liturgia não pode ser separada. A liturgia está fundamentada na palavra. Então, esses 2 pilares, eles estão separados a título apenas didático, porque eles estão juntos, amalgamados. E, na prática, eles precisam estar juntos também. Dentro da catequese ou no processo de iniciação à vida cristã, palavra e Eucaristia devem estar juntos. Esse é o grande cuidado que nós devemos ter. Eu acho que vocês fizeram muito bem de tratar esses 2 pilares juntos, porque, de fato, eles estão juntos. Não há separação entre entre o pilar da palavra e o pilar do pão, ou seja, entre a palavra, a Eucaristia, a espiritualidade. Essa dicotomia não pode existir. Se ela existir, ela não vai dar o resultado esperado. Tem que ser trabalhado juntos, tem que ter uma atenção especial para que isso não fique separado,
Então, trabalhar junto esses dois pilares é fundamental. Fazer essa ponte entre a palavra estudada, rezada, refletida e aplicada com a liturgia, onde é celebrada. Né? Então, na liturgia, nós celebramos aquilo que nós vivemos, mas é um caminho que se faz juntos. Espero que tenha ficado claro isso. Agora, como fazer isso? Aí é um desafio local, né? Que tem que ver os distanciamentos que existem para poder aproximá-lo. Pergunta, padre Guidomar. Padre José Carlos, obrigado pela explanação, mas que dicas o senhor ainda completaria, seriam muitas coisas importantes para fascinar aqueles que ainda estão apegados a uma igreja muito tradicional, tradicionalista? Parece esse novo ar que a igreja quer fazer, acertando o seu passo, sua caminhada. Então, que luzes mais poderão ser apresentadas? Para completar esta sua resposta, o Dom Sebastião quer também fazer Eu queria só completar, não, que o senhor enveredasse, respondendo ao padre Ribamar, sobre o pilar da caridade. Rapidinho. Obrigado. Desculpa, eu não entendi. A última pergunta. Você pode... Que o senhor colocasse, enveredasse um pouco lá pelo pilar da caridade, né? Que o senhor certo. Perfeito. Uhum. Sim. Então, pegando aí a primeira questão que ele colocou, como é que nós podemos, hoje, fazer essa ponte, esse diálogo com um perfil de igreja que acaba sobressaindo em muitos lugares, que é um perfil de linha muito mais conservadora, voltada pelo pré-Vaticano II. É um desafio que nós temos, porque isso hoje está presente em muitos lugares, dentro de muitas dioceses, nós temos padres com esse perfil, nós temos seminaristas com esse perfil, nós temos leigos com esse perfil, que são, parece, evangelizados pela internet. E é um cuidado que nós temos que ter, porque essa igreja distancia da igreja que o Papa Francisco propõe. Agora, cortar isso de uma maneira brusca e violenta, a gente causa só um cisma, uma divisão, podemos dizer, dentro da diocese, dentro da paróquia. Há que ter o diálogo. Quando nós falamos do diálogo, o diálogo ecumênico, esse diálogo ecumênico deve existir dentro da nossa igreja. Sem diálogo, a gente só causa rupturas e distanciamentos. E não é esse o objetivo. O objetivo é a aproximação. O objetivo é nós caminharmos juntos, como diz a sinodalidade, independente das diferenças. A igreja possibilita diferenças. Ela possibilita que nós tenhamos aí posturas que não sejam padronizadas. Então, essas diferenças, muitas vezes, são riquezas que a igreja tem. E o diálogo é muito importante, mesmo nessas linhas conservadoras, que não chegam ao extremo. Claro, quando chega ao extremo, aí há mesmo rupturas. Mas se são apenas divergências doutrinais, no sentido de ter uma linha mais ortodoxa que heterodoxa, aí o diálogo resolve isso. Eu penso que é importante o diálogo, a caridade pastoral, para que não haja ruptura. Já que nós falamos de caminhada em conjunto, seria incoerente se houvesse rupturas, se houvesse divisões, aí nós não estaremos caminhando em conjunto, caminhando juntos, e o sínodo, a sinodalidade, não estaria acontecendo. Então, nesse processo de sinodalidade, o diálogo é fundamental. O diálogo com o diferente, a tolerância das diferenças, isso tem que ser de ambas as partes, para a gente chegar num denominador comum. Penso que o caminho é o caminho do diálogo. E aí, pegando um gancho com o pilar da caridade, que é um pilar muito importante, eu penso que vocês vão trabalhar isso em outro momento, o pilar da caridade e da ação missionária. O pilar da caridade, ele foca numa igreja compromissada com a realidade, né? Nós nos abastecemos da palavra, nós nos preparamos missionariamente, nós celebramos a Eucaristia, nos abastecemos da palavra e da Eucaristia para a nossa ação
nosso compromisso com o outro. E aí nós adentramos ao pilar da caridade, o pilar da compaixão, de se compadecer daquele que sofre, de compadecer daquele que está à margem, de ir ao encontro dos que estão à margem. Aí nós já entramos no pilar da caridade. O pilar da caridade é o pilar pautado no compromisso com o outro, na compaixão, em sentir a dor do outro. E isso é fundamental na igreja. Ele vem completar aí os outros pilares anteriores, que é a palavra e o pão, aonde nós já entramos nessa dimensão caritativa, nessa dimensão da vida comunitária, de sentir a dor do outro. Eu penso, é um pilar que vocês vão trabalhar, eu penso num outro momento, e que agora já dá para ir fazendo, enveredando nesse caminho, porque é um caminho que vem completar os anteriores, até nós chegarmos ali na ação pastoral. Então, o pilar da caridade também é um pilar fundamental, que não pode ser descuidado, negligenciado, porque é nele que as relações fraternas se concretizam, sobretudo com aqueles que carecem de caridade. Aliás, todos nós, em algum momento, precisamos dessa caridade, dessa compreensão com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. Então, nós agradecemos muitíssimo ao Padre José Carlos pelas suas valiosas contribuições nessa nossa Assembleia Diocesana. A gente percebeu que ao longo da sua exposição estávamos todos muito atentos para cada palavra, cada colocação que o senhor nos fazia, e que vem nos trazer uma contribuição imensa para nossos trabalhos pastorais da nossa diocese. Já tivemos outras formações dentro deste campo, dos pilares da Novas Diretrizes, mas hoje você nos trouxe um leque bem maior dessas informações, informação a respeito desses pilares. Então, já nós agradecemos a sua contribuição para a nossa Assembleia, de grande importância para a nossa caminhada pastoral. E a gente não irá abrir para outras perguntas, pelo tempo que o senhor tem. Também a gente precisa agora continuar com a continuação da pauta, mas dizer que a sua presença neste momento na nossa Assembleia está fazendo uma grande diferença para todos nós, especialmente no campo formativo. Eu convido agora o nosso bispo, Dom Sebastião, para dirigir mais uma palavra de agradecimento à sua formação e à sua presença junto de todos nós. Então, é com alegria, com muito prazer, Eu já tinha ouvido falar do padre José Carlos, até cheguei a confundir com um dos padres aqui de Caxias, mas como ele já faleceu, ele não pode ser, Não pode vir fazer uma formação agora, Pode ajudar espiritualmente, certamente nos está ajudando espiritualmente. Mas isso é famoso por aqui, viu? Também com 80 livros escritos, Muita gente aqui já leu certamente dos seus livros. E olha, fique tranquilo, eu olhei várias vezes para trás, ninguém estava dormindo, viu? Todo mundo atento às suas palavras e à formação que o Senhor nos concedeu. Então, muito obrigado, do fundo do coração, e mesmo não sendo presencial, que seria melhor para o Senhor, porque aqui para a gente estava tranquilo, mas foi muito gratificante, ouvi-lo e ajuda a gente a olhar, porque esses dois pilares, infelizmente, a pandemia nos roubou a possibilidade da gente vivê-los com mais intensidade. Por isso que a gente trouxe. O pessoal pode estar perguntando, por que pilar da palavra e do pão, se já estamos no fim da vivência do ano do pão, não deveria ser a caridade, mas justamente porque nós deixamos para trás, porque a pandemia não nos permitiu vivê-lo a contento. A caridade, esperamos, que no próximo ano a gente esteja bem mais tranquilos para vivê-los, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus o abençoe grandemente. Obrigado também ao coordenador de pastoral, que escutou e indicou também o seu nome e entrou em contato, e nós estamos só agradecidos, tá bom? Deus abençoe, bom trabalho, vá comer alguma coisa, daqui a pouco tem outra coisa para o senhor fazer, Isso. Gente famosa é assim, tá bom? Deus abençoe. Obrigado.
Muito obrigado, Dom Sebastião. Obrigado pela acolhida, de poder estar com vocês aí, mesmo que virtualmente. É sempre uma alegria muito grande. E agradeço ao meu padre Gildenor aí pelo convite, pela mediação aí para a gente poder fazer esse momento. Foi um momento agradável, embora eu não pude estar com a Assembleia, eu gosto muito de ver as pessoas e de contato com as pessoas, mas penso que não vai faltar a oportunidade da gente estar presente em algum momento. Então, obrigado, agradeço a bênção, que Deus também abençoe a todos vocês aí, a missão nessa diocese que tem uma caminhada tão bonita já na linha pastoral. Muito obrigado e até qualquer outro momento para a gente se encontrar. Ok, obrigado. Agora receba a calorosa salva de palmas do povo. Obrigado. Só antes do senhor sair, a gente vai só virar um pouco a câmera para a Assembleia, para o senhor não ficar só com a minha imagem do bispo, mas ver também da Assembleia e poder dirigir a bênção a todos nós, né, para a gente poder partir para o almoço. Tá bom? Obrigado. Pode então nos dirigir a bênção quando o senhor vem para avistar a Assembleia. Obrigado, que maravilha, olha só quanta gente, coisa boa, Deus abençoe vocês, que vocês possam aí seguir firmes na missão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus acompanhe vocês e tenha uma excelente missão aí com os pilares da nossa igreja. Grande abraço a todos. Obrigado, Padre, boa tarde. Boa tarde, fiquem com Deus. Obrigado. Pronto, gente. Então, a gente está agora vindo para o almoço e às 14h,